Olá pessoal, todos são bem-vindos ao nosso curso Panorama da Bíblia, onde hoje nosso estudo é sobre o livro de Mateus, Evangelho de Mateus. Temos aí gravados 66 vídeos de Gênesis a Apocalipse. Nós começamos esse livro falando do silêncio profético de 400 anos. Depois do livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, também está gravado, começou um silêncio profético de 400 anos. Só viria a ser interrompido com a pregação de João Batista. Então, quando se abre as cortinas do Novo Testamento, 400 anos depois, Israel agora está sob domínio do Império Romano e debaixo do reinado do rei Herodes. João Batista vai iniciar a sua pregação ali. Importante quando falamos de Mateus, a gente destacar os evangelhos sinóticos. Temos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas. O que significa sinóticos? Que eles vêm pela mesma ótica, sinóticos. Então, eles apresentam Jesus Cristo no mesmo ponto de vista, sendo que vai ter o nascimento de Jesus, vai ter os milagres, vai ter a sua morte e a sua ressurreição. João não segue essa mesma linha do seu nascimento, mas Mateus, Marcos e Lucas, ele tem essa mesma linha. Mateus foi escrito para os judeus, Marcos foi escrito para os romanos e Lucas escreveu para os gregos. E assim, então, temos os 3 evangelhos chamados evangelhos sinóticos. Características comuns aos evangelhos. Então, por que eles são chamados sinóticos? Porque eles têm eventos comuns. Por exemplo, o anúncio de João Batista, as referências aí, se você quiser depois estudar com mais calma, tem as referências, você pode fazer um estudo mais completo, batismo de Jesus, a tentação de Jesus, ensinos e milagres, são várias passagens, Jesus no Monte da Transfiguração, o julgamento, a morte e o sepultamento de Jesus e a ressurreição também são contados nos 3 evangelhos. Evangelho de Mateus, que é o nosso tema de hoje. Mateus, ele foi uma testemunha ocular, Ele estava ali, ele foi um dos discípulos de Jesus. Então, Mateus, somos informados que ele era cobrador de impostos, e um cobrador de impostos era odiado, porque ele cobrava impostos do seu povo, e ele entregava esses impostos aos romanos. E ninguém esperava que Jesus chamaria um coletor de impostos para se tornar um discípulo. Os coletores de impostos eram desprezíveis, igual ou pior que os soldados romanos. Então, Jesus chama Mateus. Só que o nome dele não era Mateus. O nome dele era Levi. E Mateus foi um nome que Jesus o concedeu. Assim como Simão, Jesus chamou de Pedro, Mateus é Levi, agora é Mateus, que significa dádiva de Deus. E Mateus possivelmente tinha habilidades de escrita, porque ele era também ali um cobrador de impostos, então ele era um homem talvez da área de contabilidade, e ele colocou essa habilidade a serviço do Evangelho. Ele possivelmente era um dos mais instruídos dos discípulos, que alguns eram pescadores. Ele possuía um razoável conhecimento de matemática e contabilidade. Então, assim, ele deveria também dominar o grego, o latim, o aramaico, e assim ele usou isso para a glória de Deus, escrevendo o Evangelho de Mateus. Os destinatários
o texto de Mateus 1:1 fala: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, afirmamos que Mateus, ele escreveu para os judeus o seu evangelho. Porque o povo judeu, ele gostava e dava grande importância aos registros genealógicos. Não era a melhor forma de iniciar uma obra se fosse endereçada para os gregos ou para os romanos, falando de genealogia. Mas como os judeus davam importância, Mateus usa esse método. E o objetivo do Mateus, do discípulo, é provar que Jesus é o Messias, que as Escrituras já prometiam. Os judeus conheciam o Antigo Testamento e o Mateus quer provar que essa mensagem é atual e que Jesus é a resposta do Antigo Testamento. Mateus, ele faz uma conexão entre o Antigo e o Novo Testamento para provar aos judeus. Por exemplo, o seu nascimento em Belém, ele registra em Mateus 1, está na profecia de Isaías 7. A fuga para o Egito está na profecia de Oséias. Quando ele se estabeleceu em Nazaré, também profecias do Antigo foram cumpridas. Quando a mulher sírio-fenícia buscou Jesus, a resposta que ele deu foi: não fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel? Mais uma vez mostrando essa ênfase nos judeus. Quando Jesus enviou os 12 para a sua obra de evangelização, ele disse que deveriam buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. É claro que Mateus não se limita a Israel. Ele também diz no seu evangelho que todos devem ser alcançados. Ele diz em Mateus 24:14: e será pregado esse evangelho por todo o mundo, para o testemunho de todas as nações. E na grande comissão ele diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é claro que ele entende também que esse evangelho não é só para os judeus. Ensinos de Cristo. Mateus está preocupado essencialmente com os ensinos de Cristo. É um evangelho didático. Então ele apresenta vários discursos de Jesus, como está aí: o Sermão do Monte, capítulo 5 a 7, a Comissão dos Apóstolos, capítulo 10, as parábolas, capítulo 13, as lições sobre o perdão, 18, as acusações contra os escribas e fariseus, capítulo 23, e o discurso profético no Monte das Oliveiras. Então, em cerca de 60% do livro é sobre os ensinamentos de Jesus. Então, ele dá uma grande ênfase aos ensinamentos de Jesus. Também uma grande ênfase em curas e milagres. Temos a cura de um leproso, a cura de um escravo do centurião romano, a cura da sogra de Pedro, a cura de um paralítico, a cura de uma mulher que sofria de hemorragia e a cura da filha de Jairo. Então, você pode conferir essas passagens. Esses milagres tinham um duplo propósito, que Jesus tinha, mostrar que Jesus tinha compaixão pelas pessoas e também que se cumpria as profecias na vida de Jesus. Também Mateus destaca que Jesus tem poder sobre as doenças, sobre a natureza, o sobrenatural, o pecado, e também tem poder sobre a sua própria morte. Então, Jesus, ele tem poder, né? O Evangelho para todos. Interessante também que Mateus, apesar dele ter o seu foco, o judeu, ser o Evangelho mais judaico, ele deixa claro que os gentios estão incluídos. Mulheres gentias como Raabe e Ruth estão na genealogia de Jesus, do Messias. Os magos do Oriente vieram adorar a Jesus. Um centurião gentil é elogiado por Jesus acima dos judeus por causa da sua fé. A mulher cananeia é elogiada por sua fé no filho de Davi. O reino de Deus será tirado dos judeus e dado a um povo que produza frutos. E a grande comissão para fazer discípulos é endereçada a todas as nações, né? Também o Evangelho de Mateus mostra muito um combate de Jesus com os fariseus, escribas e saduceus. Vou deixar um versículo aqui em Mateus 23, 27.
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Então nós vemos no Evangelho de Mateus o embate de Jesus, né? Teve a questão do sábado, que Jesus curava no sábado e era criticado. Também a questão do divórcio, né? Certa vez lá eles vieram debater com Jesus sobre o divórcio, sempre tentando encontrar ali uma fraqueza em Jesus, e ele chama eles de hipócritas, né? E várias outras palavras para nesse embate contra os fariseus, os escribas e os saduceus. E por último, Mateus também tem uma grande ênfase na segunda vinda de Cristo. Ali quando você pega o capítulo 24 de Mateus, ele vai falar sobre a escatologia, a doutrina das últimas coisas, né, que virão falsos messias, guerras, fome, terremotos, perseguição, a iniquidade e o esfriamento. E também em Mateus vemos parábolas escatológicas, né, a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos, parábolas que mostram o fim das coisas, tá bom? Então faça a leitura de Mateus, espero que esse vídeo te ajude no entendimento do Evangelho de Mateus, e vamos estudar a Bíblia. E encerro aqui com algumas informações. Temos aí o meu Instagram, tá? E também o canal no YouTube, Teologia Básica, você pode seguir. Temos 2 livros já publicados, Orar, Namorar, Noivar e Casar, que é um livro voltado mais para adolescentes e jovens, e o Faça Guerra contra o Pecado, que são 40 pecados na Bíblia, onde cada dia você pode ler um pecado. Esses livros estão disponíveis aí no link do vídeo e custa R$ 9,90 cada um no modelo de e-book. E por último, temos também o nosso curso Básico de Teologia, onde tem vários cursos lá, Panorama da Bíblia, o curso básico, tem curso da História de Igreja, aconselhamento, pregações e outras coisas lá para você poder estudar. E esse curso, no momento, está aí em R$ 99, tá? Dá para ser parcelado em 12 vezes. Acesso ilimitado, enquanto estiver produzindo conteúdo, você pode acessar. Tá bom? Vamos despedindo aqui com o nosso grupo no WhatsApp. Se você quiser entrar nesse grupo, só você escanear aí o QR Code, e ali no grupo eu vou mandar sempre informações de novos materiais que estamos produzindo aqui para vocês. Bons estudos da Bíblia, que Deus nos abençoe.